Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a tensão que está havendo na Câmara, né? O Alcolumbre e o Hugo Motta estão querendo por todos os meios retomar os trabalhos na Câmara e no Senado e não conseguem devido à ocupação feita pela oposição. Então repara, são duas coisas, tá? Uma coisa é a obstrução. O que é obstrução? O pessoal se recusa a marcar presença numa sessão e com isso não tem votos para iniciar a votação, não tem votos para fazer os votos. Isso é obstrução. Isso, em tese, não tem nada que o Hugo Motta possa fazer. Agora, além disso, a oposição também está fazendo a ocupação da mesa da Câmara e do Senado. Então, eles estão simplesmente impedindo que se inicie os trabalhos por lá. Eu acho extremamente justo isso, acho muito válido. Por quê? Porque existe o histórico. Havia um acordo feito pelo Hugo Motta lá atrás de que se tivesse voto para votar anistia, ele botaria anistia para votar, e esse acordo foi descumprido porque o Motta, o pai do Motta foi ameaçado de prisão lá na Paraíba pelo Alexandre de Moraes, o Lula pediu, o Lula pagou jantar, o Lula fez, sabe-se lá o que o Lula deu para o Hugo Motta de presente em termos de emenda, sabe-se lá o que aconteceu, e de repente o Hugo Motta voltou atrás e disse que não tinha acordo. Agora a oposição, com muita razão, tá falando, não, pô, que acordo é esse? Não, que acordo porra nenhuma, queremos votar a parada aqui agora. Vamos entender esse caso aqui, como é que isso pode ser a resolução disso daqui. Essa notícia foi sugerida por Amável, mas ela foi morar na Austrália. Querido, espere, estou vendo o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Motta dobrou a aposta agora, ele convocou sanção e ameaçou, convocou a sessão, vai fazer uma sessão de qualquer jeito, e ameaça suspender mandatos da oposição, vai suspender os deputados aqui. Comunicado de ordem da presidência da Câmara dos Deputados informando que a sessão extraordinária convocada para essa quarta-feira, 6 de agosto, ocorrerá às 20h30. Quaisquer condutas que tenham por finalidade impedir ou obstaculizar as atividades legislativas estarão sujeitas os parlamentares ao disposto no artigo 15, inciso 30 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que é justamente a suspensão do mandato, né? Trata-se de uma ameaça intolerável que viola frontalmente a autonomia parlamentar e a soberania do voto popular. O deputado está desesperado. Está desesperado por quê? Porque, como eu falei para vocês, está uma confusão lá em Brasília, meu amigo. Até um tempo atrás não tinha confusão. Por quê? Porque estava o STF todo apoiando o Alexandre de Moraes, todo mundo querendo calar os bolsonaristas, todo mundo naquele negócio, vai lá, Xandão, bate nos bolsonaristas, Xandão. Agora a coisa mudou, meu amigo. Agora está uma confusão danada lá, meu amigo. Agora ninguém mais sabe de nada, e o Hugo Motta está mais perdido que não sei o quê. Então a situação é essa, a situação não é boa lá em Brasília. Eu não estou dizendo que melhorou, eu estou dizendo que mudou. Saiu do ponto zero, do ponto que estava não tinha solução. Agora pode ser que tenha alguma solução, que tenha alguma negociação, né? Mas, de novo, negociar com esse pessoal agora tem problemas. Por quê? Porque houve a negociação na votação do Hugo Motta. Vocês lembram disso? Foi negociada a questão da anistia na votação do Hugo Motta. E agora o Hugo Motta não quer cumprir. Então como é que faz esse negócio? O que negocia agora? Como é que negocia agora, né? Aqui, ó, União Brasil e o PP já anunciaram apoio à obstrução promovida pela oposição na Câmara e no Senado. Com o PP e a União Brasil, junto com o PL, já tem maioria nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Impossível votar qualquer coisa. Então, mesmo que caia a ocupação, mesmo que o Hugo Motta consiga iniciar a sessão e coisa e tal, não vai ter nada que permita votar qualquer coisa que seja, porque no final das contas a obstrução impede qualquer voto, né? Aqui, ó, bolsonaristas ocupam outro auditório. Parece que o Hugo Motta tentou chamar a abertura dos trabalhos num outro auditório que tem lá na Câmara. A Câmara, vocês sabem, tem um auditório principal, onde acontecem, né, as votações, mas tem vários auditórios lá, vários outros auditórios, onde tem as comissões, as várias comissões, tem auditórios para palestras e coisa e tal. E daí o Hugo Motta teria chamado a abertura dos trabalhos num outro auditório. E daí não conseguiu, o pessoal ocupou esse outro auditório também para obstruir isso daí, né? Então a situação é essa aqui. O Hugo Motta quer nos tirar do plenário, agora chamando a polícia. Agora o Hugo Motta está chamando a polícia judiciária para expulsar
os deputados lá do plenário, né? Um absurdo esse tipo de coisa, uma coisa totalmente descabida, né? Estamos entrando em confronto aberto nessa história. E o pior é que o Hugo Mota não tem mais o apoio que ele tinha antes, porque antes estava todo mundo do STF a favor dele, agora ele só tem o apoio do Lula. É só o Lula que está exigindo que o Hugo Mota faça isso daí. Realmente uma vergonha para o Hugo Mota esse tipo de coisa. Aqui, ó, obstrução total até a anistia e o impeachment de Moraes, permaneceremos aqui, não haverá recuo. Então os deputados todos da oposição aqui no Congresso, na Câmara e também no Senado. Aqui está o deputado o Marcos Pontes e vários outros deputados aqui acorrentados lá no Senado e justamente para marcar ponto, não vão sair de lá, né? Então essa é a confusão que está acontecendo agora. Veja, como tudo em Brasília, vai acabar em negociação. A questão toda é como que vai ser essa negociação. Porque o problema do Hugo Mota é que ele quer prometer de novo que não, que lá na frente a gente vai ver alguma coisa, vai combinar alguma coisa, não sei o que lá. E a verdade é que os deputados agora, felizmente, tá? Porque, de novo, é o que eu falo para vocês, isso é um desdobramento positivo. Houve um momento em que o pessoal ficou na dúvida com essa questão das tarifas do Trump, se teria esse apoio todo para Bolsonaro do mesmo jeito. Mas as manifestações no domingo esclareceram essa dúvida. O povo continua com Bolsonaro. Então os congressistas viraram para o lado do Bolsonaro. Voltou todo mundo, coalesceu todo mundo em torno do Bolsonaro. Com a prisão do Bolsonaro na segunda-feira pelo Alexandre de Moraes, a coisa piorou ainda mais, né? Ficou ainda mais óbvia esse absurdo, esse abuso que está sendo feito aqui. Não só do ponto de vista da direita, mas do ponto de vista de qualquer pessoa, né? A gente tem visto vários juristas reclamando dessa história. O Alexandre de Moraes deu um tiro no pé. Por quê? Porque estava todo mundo tentando convencer que era uma injustiça do Trump, o que é essa colocação do Alexandre de Moraes na lei Magnitsky, não sei o que lá, e o Alexandre de Moraes, não, que não quero nem saber, vou mandar prender o Bolsonaro, porque ele ligou para o filho dele na manifestação. Ah, porra, para com isso, cara. Que diferença isso faz? Onde é que tá proibido isso na lei, cara? Que lógica tem isso? Porque ele ligou, vai botar prisão preventiva, né? Isso fica estranho para o Alexandre de Moraes, isso pegou muito mal para ele, né? O Hugo Mota, certamente, né, preocupado com o pai dele lá, que tá para ser preso lá na Paraíba, né? O Hugo Mota não percebeu ainda que esse negócio de ceder a pressão não tem jeito, ceder a chantagem não tem jeito. Tá tentando retomar os trabalhos a qualquer custo, né? O problema que eles vão ter é esse daí, não vai ter esse negócio de retomada de trabalhos. Vamos ver por quanto tempo o pessoal vai aguentar. Mas veja, essa situação da ocupação, mesmo que acabe a ocupação, você tem a obstrução. A obstrução é ainda pior, é ainda mais complicada para o Hugo Mota contornar, porque no final das contas não tem muito que ele possa fazer nesse caso. Nesse caso, está tudo dentro do regimento da Câmara, então não tem nada que ele possa fazer nesse caso, né? Enfim, vamos ver como é que acaba essa confusão toda aqui. Eu estou torcendo para continuar a ocupação. É muito importante que essa negociação termine de uma forma satisfatória, com a votação da anistia e o impeachment de Moraes. É isso que tem que acontecer, não tem outra alternativa. Já resolve os problemas todos agora. Resolve essa pendenga toda de uma vez só. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.